Ouvintes, voltamos, são exatamente 15 horas e 46 minutos. O tempo voa. O tempo voa, né, meu querido? 15 e 46 minutos. Somos a Rádio Jornal, a número 1, nos estados de Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Paraíba. Portanto, nós temos, né, uma amplitude, por isso somos a número 1 também em credibilidade. Já comigo nós invertemos a competente gestora pública, agora licenciada, também advogada, Luciana Deda. Boa tarde, minha querida, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a você, Denis, que além de amigo, foi um grande mestre, meu professor, e é sempre uma honra estar aqui, né, você abrindo esse espaço para que a gente possa passar informação para as pessoas. Eu acho importantíssimo, tenho visto suas posições, inclusive, nas suas redes sociais, pontuando determinadas situações ligadas ao critério da educação, ao critério do posicionamento das mulheres na sociedade, né, sobre o critério de fortalecimento da sororidade. Você está na gestão pública há muitos anos, é uma das mulheres que sempre estiveram à frente do que muitas falam hoje, que é o chamado processo de mulher no protagonismo. E você sempre foi protagonista no Parreiras Hortas, no Detran, em outros lugares dos quais você vai poder dizer livremente já, né? Esse protagonismo de gestão pública foi o que impulsionou a tomar a decisão, a pré-candidatura à Câmara de Vereadores em Aracaju? Olha, na verdade, foi um sentimento de amadurecimento de gestão, Sim. de bagagem, não só como gestora, mas como cidadã. Sim. Porque eu acho que é de muita responsabilidade você se colocar, né, nessa posição de assumir, hoje eu estou pré-candidata a vereadora, a importância, o vereador é um instrumento importantíssimo de mudança social. De contato, né? De mudança social, de trazer melhorias para a população, é o que está mais próximo à população. O deputado estadual, ele é de todo um estado. O vereador, ele fica mais próximo dos munícipes, né, da comunidade. Então, a importância de você ter vereadores que tenham essa experiência, capacidade de gestão, obviamente também tem esse senso de escuta, de entendimento. Então, eu sempre gostei de política, né? Eu nasci num seio político, com pais altamente militantes, né? Com um tio que era uma referência na política, que eu acompanhei, mas eu achava que não era que é apenas... o próprio ex-governador, em memória, Marcelo Deda, né? Exato. E eu entendia que, em respeito a esse legado que ele deixou, né, porque eu sempre digo que herança você deixa para alguém, legado você deixa em alguém. É verdade. Né? E em respeito a ele, eu tive outras oportunidades, outros convites, mas eu achava que eu tinha que ter a minha história, né, construir esse caminho, né, de aprender, de ouvir, de gerir. E eu acho que hoje eu me sinto com essa bagagem para que não seja apenas, e que eu tenho muito orgulho, mas não apenas sobrinha de Marcelo Deda, mas uma mulher, né, que trabalhou, que tentou buscar abrir espaços para outras mulheres, para uma gestão eficiente, uma gestão qualificada, que atendesse não apenas o cidadão, mas os servidores serem valorizados. Eu acho que foi esse caminho que eu busquei trilhar, inclusive para honrá-lo, né? Eu acho que dessa forma. E seu pai também, né? Meu pai, meus pais, né? Que é uma das figuras mais importantes que existem no critério do judiciário sergipano, né? Agora já aposentado, né? Mas sempre desembargador, respeitado, né? E que também voltou a atuar, inclusive, na advocacia. Na advocacia. Né? Então, meus pais, né, eram advogados militantes. Meu pai foi para o judiciário. Sim. Minha mãe continuou na advocacia militante. Meu pai foi um homem que foi presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, foi várias vezes presidente da OAB, conselheiro federal. Então, eu sempre participei desse movimento de discussões, de olhar o outro. Então, tanto é que minha primeira incursão no serviço público foi na Secretaria de Justiça, né, que trata dos presídios, e que não esperavam que uma mulher tivesse o protagonismo ou que visitasse os presídios como eu fiz, que escutasse tanto os servidores, mas também os encarcerados, no sentido de melhorias, tanto para os servidores e de um tratamento humano que nossa legislação, né, determina com relação àquelas pessoas que estavam encarceradas. Então, foi um aprendizado e que eu pude viver na prática, o que eu via dentro da minha casa, né, as questões da legislação, do respeito ao próximo, de princípios maiores. Então, começou aí. E depois eu fui para o Detran, que era outro ambiente extremamente masculino. Masculino, é verdade. Né? Mas que, eu digo sempre,
toda gestão só é exitosa se os servidores vestirem a camisa. Verdade. Né? Então, assim, graças a Deus, eu tive esse privilégio de terem gestores que acreditaram na proposta, que vestiram a camisa, que eu estava chegando para somar, para resgatar aquela autoestima daquele servidor, principalmente do Detran, que vinha passando por um momento complicado, entender que a maioria, os bons são maiorias, que eram servidores dedicados, honestos, e a gente conseguiu implantar algumas coisas, como atendimento por agendamento, a vistoria eletrônica, CNH digital. Começou a ter celeridade no processo, celeridade. Né? E para eles, cursos de formação, de pós-graduação, para aqueles servidores que tinham os pré-requisitos de forma justa, contemplando o sindicato também. Então, assim, uma gestão humanizada, né, em que a escuta é muito importante, porque quem está na ponta é quem realmente executa o serviço e sabe a dinâmica do que acontece. Sim. Então, eu acredito que gestor que fica no ar-condicionado sentado na cadeira, não resolve nada. Ele não vai conseguir ter... Ele pode até ter intenção, mas ele não sabe realmente o que está se passando. Então, quando eu descia no atendimento, eu sabia se estava quente, se o ar-condicionado estava quebrado, como era que estava a cadeira, porque é um conjunto de coisas que tanto favorece o cidadão quanto ao servidor. Porque se o servidor é bem tratado, ele vai ter um atendimento melhor ao cidadão do que aquele servidor que não é respeitado de nenhuma forma. Então, eu acho que foi uma gestão exitosa por esse conjunto de coisas. Ficou quanto tempo? Quase 3 anos? Fiquei mais. Eu fiquei de 2015 Sim. a abril de 2019. Uau! 4 anos. Eu não comecei como presidente do Detran. Eu primeiro fui ser diretora de atendimento. Sim. Né, aprendi muito as áreas, a conhecer os servidores. E depois eu fui convidada a ser a primeira mulher presidente do Detran. Né, fiquei 1 ano como presidente do Detran. E foi também uma evolução, né, de aprendizado, de compartilhamento, uma comemoração de entender para os servidores que a gente galga os espaços. Sim. Né, eu não cheguei como presidente, foi o resultado, né, eles estavam ali também sendo representados. Foi uma conquista de entendimento. Que eles tinham participação. Né? Porque existiam outros nomes que podiam sentar ali também, competentes, tanto homens quanto mulheres, mas que aquele trabalho realizado pelaquela equipe, pelos servidores, porque sempre me coloquei nessa posição de que eu era um aprendiz ali junto com eles, que a gente conseguiu que esse olhar se voltasse para mim para ocupar o cargo da presidência. Então, foi uma conquista não só minha, não só como mulher, mas de todos aqueles servidores que lutaram para que a gente tivesse uma gestão Antes de excelente. você, Luciana, não havia tido nenhuma gestora mulher, né, no Detran. Como presidente do Detran, eu fui a primeira. Coisa linda, né? E veja, você vai construindo a sua própria história, né? A sua própria dinâmica de vida, né? Hoje você, mãe, casada, avó tão nova, né? Como é o nome? É neto ou neto? É meu neto, Vitor Ulisses. Tem 3 anos, um rapazinho lindo. Uma coisa linda, né? Quer dizer, a sua família construída é, na verdade, uma efetivação de vida real, palpável, compreende? Que eu acho que isso é importante. E sem máscaras, né? Porque não, é quando isso você que eu quero dizer. Mãe, muitas vezes no meu dia a dia eu tenho que trabalhar e tem menino, tem uma menina de 3 anos também, a mais nova, tem uma filha adolescente de 18. Então, são realidades que eu vivo, mas quantas outras mulheres vivem? Exato. Né? De mostrar às mulheres que sim, eu sou uma pessoa real, que tenho problemas, né? Passei por separação, me reconstruí em outro relacionamento. Com uma pessoa excelente, né? inclusive. Com uma pessoa... Beijo, foi meu aluno, amor. grande nutricionista, grande personal trainer. Eu só não consigo contratá-lo porque eu não posso pagar, porque ele é caro, porque o bicho é bom, né? Nilson, um bom fim, meu amor, muito obrigada. Muito competente, muito competente. E encontrar essa parceria, esse apoio que eu preciso, porque às vezes a gente chega em casa, nem sempre está bem, mas tem um companheiro. Então eu vivo as realidades que muitas mulheres vivem. Mas tenho como obrigação, por ocupar esses espaços de poder, né, de inspirar mulheres e criar instrumentos e canais para que elas possam também, né, entender que elas podem chegar, que elas terão acesso. Não é fácil, mas é possível, é palpável, é concreto. Né? Ainda existem muitas dificuldades, não vamos ser utópicas, a gente sabe. Né, existe um mundo machista construído, né? Muito velado. É muito velado. Mas que se mostra. Com medo hoje da voz da mulher, que a mulher hoje pode falar, né? Isso é muito bom. Mas quando existem casos de repercussão, o machismo, você consegue ver ele aflorado nitidamente, porque normalmente ele é velado. Exato. Né? Mas assim, eu digo sempre, enquanto uma mulher ainda tiver acorrentada pelo machismo estrutural, todas nós estaremos. Exato. Porque impacta diretamente em todas nós mulheres. Quando você observa, a minha câmera é 1 ou 2, Robson? 1, né? Olha, eu sou uma pessoa muito feliz, porque dirigir uma equipe dessa, né?
uma equipe que sabe o que faz o tempo inteiro. É Robson, é Luciano, é o Wilson, né? O grupo Jornal de Comunicação é uma coisa espetacular. Eu me sinto muito honrado. Diga-me uma coisa, quando você olha para a Câmara de Aracaju, né? E tem a intenção de galgar uma das 24 cadeiras, se eu não me engano? 26. Houve o acréscimo de mais duas, né? De 2 cadeiras. O que é que você pensa e observa que pode ser melhorado? Não é? Porque já houve grandes mudanças ali, né? Existe hoje um núcleo ali que é bem combativo, de pessoas que estão presentes. O que é que você traz de diferencial ou aquilo que você percebe que algumas pessoas tentaram fazer, mas não foi feito da melhor maneira possível ainda e que você pode contribuir? Olha, eu eu já fui líder e fui liderada, Sim. Né? Então a gente consegue enxergar os dois lados. O combativo é importante, mas quando você é combativo, você deve trazer também o que seria o melhor para aquilo. Certo. Porque não apenas apontar o erro, qual o caminho da solução. Sim. Né? Isso é importante. Eu digo na gestão, quando alguém vinha me trazer alguma demanda, eu digo, venha e que venha com 3 possibilidades que você acha viável de solucionar. Interessante isso. Né? Então, para a gente analisar, dentre essas soluções que você me trouxe, analisar com a equipe qual delas, né, seria melhor. Porque apontar o erro por apontar o erro é muito simples. Sim. Né? Mas eu acho que é isso, de você enxergar, não ser só o apontador de erro, mas também você apontar soluções plausíveis para aquela situação que você está enxergando. Sim. Primeiro, eu acho que nós temos uma legislação que precisa ser fiscalizada realmente, né? Ser colocada em prática o que já tem, porque muitas vezes tem, mas não foi colocado em prática. Sim. A questão da escuta é muito importante da comunidade, do participativo, de você ouvir as demandas, você ter, que hoje já que foi feito por Marcelo Deda, o orçamento participativo, a questão de ver que hoje as pessoas, né, conseguem entender a importância disso, né, do vereador estar semanalmente nas comunidades, despachar nas comunidades, que é isso que Fábio Mitidieri vem fazendo e outros candidatos vêm fazendo. Eu acho que todo vereador devia estar na sua comunidade, né, você está aqui no município de Aracaju, vamos dividir os bairros e estar semanalmente ali ouvindo a população, não criar averiguando, né? Não criar esse distanciamento. Eu fui uma mulher que estive na Fundação de Saúde Parreiras Horta desde 2019 até agora. Então, eu vivi a saúde de perto, eu vivi a dificuldade daquilo que é imediato, porque o sangue é vida. Né? Verdade. Você só faz qualquer procedimento de alta e média complexidade com a bolsa de sangue. Eu vi a necessidade no LACEN, numa pandemia, dos exames, como era importante salvar vidas naquele momento, que o resultado do exame era imprescindível. Então, a gente começa a sentir a importância, mais ainda quando você passa por isso, de uma saúde eficiente, humana, acolhedora. Lá no Hemose temos um ambulatório que acolhe aquelas pessoas que às vezes estão em estado terminal, já estão doenças oncológicas e outros mais pacientes. E a gente vê que eu visitava os ambulatórios e as pessoas me perguntavam, mas eles não se sentem constrangidos porque às vezes estavam debilitados? Mas as enfermeiras diziam que naquele momento que eu ia fazer a visita deles, que eu costumava sempre ir conversar um por um, eu sou a mulher da coberta. Eles riam, porque eu dizia, eu tenho frio, acho que todo mundo tem frio. Para eles era um momento de tanta felicidade, o acolhimento. Por isso que eu digo, a saúde tem que ter um lado humano, de acolher as famílias, né? E muitos porque deles... é um momento de vulnerabilidade, Muitos né? deles... Eu tinha uma moça que ela sorria com os olhos, ela não tinha força para sorrir, mas o olhar dela dizia tudo. Então, a importância dos agentes de saúde, né, nesse aspecto, porque eles visitam, como isso é importante para os municípios, porque eles visitam as casas, eles sabem a vida daquelas casas. Né? Eu tenho esse lado da saúde que me preocupa muito, a questão das crianças dentro do espectro autista, né? Eu sou uma avó atípica, meu neto é autista. Sim. Então, eu não me incomodo quando algumas pessoas dizem, tem pessoas que se utilizam do autismo porque é modismo. Mas quanto mais se fala, seja quem for que não tem um filho autista... Se não falar, não há informação difundida, né? Para difundir. Então, assim, a gente que vive a experiência, não é sofre, vive a experiência, porque meu neto é uma bênção na vida da nossa família. Mas eu entendi o que você ia dizer. Você quis falar na questão eu vou até voltar aí, porque as pessoas hoje são muito maldosas, né? Em pegar falas. Então, nem venha cá conosco, porque aqui a gente é muito real mesmo. Então, quando o Luciano dizer sofrer, não é sofrer de sofrer.
é de ter o impacto, inclusive, às vezes, da própria sociedade que não Exato. entende o tipo de atenção que uma criança que tem o espectro merece. E olhe que você é de uma família estruturada, pode dar tratamentos, mas nem todas as famílias ainda e podem. olha, que se nós que temos uma família com mais Procede estrutura, a minha releitura da sua fala? É difícil. Você imagine uma mãe, né, que muitas vezes vive do Bolsa Família, que precisa de um diagnóstico. Sim. A dificuldade hoje dos diagnósticos, de você ter neuros para atender aquelas pessoas, porque você só tem um tratamento se você fecha o diagnóstico. Olha, tinha uma vizinha minha, vou te contar uma coisa importante aqui agora. Uma vizinha que ela tinha um filho com espectro autista, viu, Robson? E o menino lindo, 2 aninhos, todo fofo, camisinha polo, roupinha botada por dentro. E aí todas as vezes, assim, coincidia muitas vezes de ou eu estar saindo de casa e eles estarem chegando no elevador que ficava quase com frente à minha porta, a principal, e ele olhar dois animaizinhos que eu tinha no chão, e eles adoram figuras de animais, né? Então ele entrava, e aí a minha vizinha, que é uma advogada boníssima, ela e o marido, 2 advogados, eles ficavam tensos com isso, né? E eu dizia, não, deixa ele entrar, né? Deixa ele pegar, brincar um pouco. Eu estou de saída, mas Luciana, minha secretária, está em casa. Deixa, se ele quiser levar, deixa ele levar. Mas onde eu quero chegar com isso, que tem a ver com a sua fala, né? É de que a própria sociedade, às vezes, vai ver a criança com espectro autista como, a depender do nível, do grau, né? Como um incômodo. E ele, por ser de uma família estruturada, então ele tinha neuropediatra, 2 vezes, 3 por semana, consultas, toda a equipe, e ele estava se desenvolvendo bem. Mas você via a preocupação da mãe de que o filho não pudesse incomodar, e ela sabia que não seria incômodo, mas é a visão da sociedade ainda de não entender, de não compreender. Procede, Luciana. Porque quando eles se desregulam, né, muitas vezes a gente Sim. tem que ter paciência, acolher, Exato. aguardar o tempo dele. E às Exato. vezes as pessoas se incomodam Exato. e não entendem. Mas eu digo sempre para uma mãe e pai, naquele momento é você e seu filho. Exato. Quem está em volta vai entender, não se preocupe, aquele momento o principal é a criança. Exato. Então, assim, tem crianças de suporte nível 3 que não têm condições de sair de casa, que a mãe tem uma dificuldade, e por que não ter a visita do psicólogo ser a domicílio? Sim. Né? O agente de saúde não vai a domicílio Exato. catalogar essas crianças, porque tem vários níveis de suporte. Sim. Então, você não pode tratar todos, quando você trata diferentes iguais, você desiguala. Exato. Né? Então, tem casos que para a criança é mais sensível ao barulho, a sair, para a mãe é aquela dificuldade. E no dia de sair de casa é um dia de tensão. Né? Então, são essas coisas. Nem toda mãe tem carro. Nem toda mãe tem carro. A estrutura para ir com o filho naquele carro, né, Luciana? Nós mulheres, nós mães, ainda recebemos uma sobrecarga, né? Às vezes falta vaga na creche em tempo integral. Exato. Por que não o auxílio creche para suprir aquela demanda? Verdade. É muito difícil. Então, são várias demandas que essa convivência com a comunidade trazem essa bagagem ao vereador. Isso, né? tudo você vem trazendo de uma análise, né? Isso de uma percepção sobre alguns entraves sociais que você vê até que uma pessoa ou outra fala, mas que não houve grandes mudanças. Seria Exato. por aí? Eu acho que tem que estar mais veemente ao invés de apenas ser posição, situação, combater. O tempo tem que ser investido Sim. no que é melhor para a população. Sim. As decisões pautadas dos vereadores têm que ser o que é melhor para a população. O que é que essa população está precisando? Qual é a escuta? E hoje é de fácil acesso você escutar a população. Ir no local é importantíssimo, Sim. porque por mais que você tenha hoje as mídias As sociais, mídias sociais. mas você sentir a realidade é importante. Né? E hoje tem instrumentos que você consegue escutar a população para você canalizar a seu trabalho, para aquela comunidade, entender que cada comunidade tem a sua necessidade. Né? Então, eu acho que essa visão, eu acho que a gestão me trouxe isso, esse olhar de escuta, esse Plural, olhar né? plural, de você não ter... Não, minha bandeira é só essa. Não, minha bandeira é o povo. É a sociedade. É a sociedade, essas são as necessidades. Eu tenho uma pergunta a fazer-lhe, né? Houve apoio direto ou indireto quando você disse ao governador Fábio Mitidieri, se eu não me engano, está até em São Paulo, Rio, em um evento agora, acho que na área ligada ao turismo, né? Eu soube. Houve algum apoio, né, no sentido de vá, né? É um momento que é seu,
que a sociedade precisa. Houve essa fala por parte dele, ou da primeira-dama, que é uma pessoa extremamente atenciosa. Né? Érica disse que ela corre muito durante o dia, e às vezes que eu falei com ela, quero até agradecer a primeira-dama, e você que é mais próxima a ela, passe o recado, por favor, que eu mandei um abraço para ela. Ela sempre responde pessoalmente a mensagem. Eu acho isso de uma mudança comportamental política incrível, porque muitos políticos sempre se acharam a bala que matou Kennedy, né? E hoje em dia o político entende, né, que quem é jornalista quer, na verdade, auxiliar no processo de dinâmica social, que isso é importante, né? Houve esse apoio? Olha, teve sim. Com o que Fábio diz realmente é o governo das mulheres. Ele é muito respeitoso nesse sentido, né? E eu acho que esse meu desejo político sempre existiu, né? Sempre eu trouxe dentro de mim, e eu acho que ele já esperava por isso, né? Então, assim, tive todo o apoio. Eu conversei, alguns partidos me procuraram, né? Mas o partido que eu escolhi, eu acho que é um partido que ele também tem o maior respeito, que é o PSB. PSB, né? Que é um Partido Socialista Brasileiro. Que é um partido de centro-esquerda, né? Que tem como presidente estadual Zezinho Sobral e presidente municipal Dr. Cláudio Mitidieri. Que tem feito um trabalho ótimo na educação, Zezinho. E Cláudio Mitidieri é um médico, presidente do IPES, pessoa muito humana. Soube também, muito humana, muito boas coisas dele. Me recebeu de braços abertos, né? E a gente está aí trabalhando. Eu sou hoje vice-presidente do PSB municipal. Ele é o presidente, eu sou a vice-presidente, de fortalecer as bases do partido. É um partido de centro-esquerda, é um partido que preza pelo diálogo, né? Pela empatia, pelo ouvir o outro. Verdade. Então, é um partido que tem um grupo muito equânime, com várias representatividades ali naquele mesmo ambiente, onde todos são respeitados, onde que a mulher tem voz, né? A ideologia de gênero tem voz, as minorias têm voz. Então, eu me senti muito à vontade. Para quem acredita, né, o símbolo do partido é uma pomba, é o Espírito Santo. Exato, é verdade. Né? E como estamos num país laico, eu digo sempre, ainda tem o amarelo de Oxum, o vermelho de Ançã. Está todo mundo em casa. Então, eu digo, são sinais. Né? E a ideologia que é importante. Exato. Era um partido que meu tio também tinha um grande diálogo, né, com o PSB, um partido que eu já vivia, já assistia essa dinâmica, porque Eduardo Campos e Marcelo Dado sempre tiveram essa relação. Não podia ser diferente, né? Então, eu me senti muito confortável, muito tranquila de ir para o PSB. Acho que temos muito a fortalecer no partido, é um partido que tem muito a somar com a sociedade brasileira. Como é que tem sido, infelizmente, para a gente encerrar, como é que tem sido, olha as imagens agora ao vivo de Israel, eu quero aproveitar e dizer a todos vocês que o programa nós estamos ao vivo, inclusive, né? Na TV, Rádio Jornal, e quem nos escuta, atenção, depois, Luciana, faça isso, baixe Rádio Jornal FM 91.3, peça sua assessoria para baixar, que vai no aplicativo. Então você vai poder ver e ouvir a nossa programação ao vivo. Já estamos agora em tempo integral ao vivo. Então, estamos agora na TV e Rádio Jornal, estamos na palma da mão nos celulares. Então, vocês que nos escutam, baixem agora aí, entra na sua loja virtual, seja no Android ou no iOS, que é iPhone, baixa direitinho aí e assista a programação ao vivo da Rádio Jornal. Se não quiser, não tem problema. Vai ao nosso site, Portal Jornal SE, e assiste ao vivo pelo site ou pelo YouTube na TV Rádio Jornal. Portanto, as mídias todas conectadas ao vivo para levar a programação de qualidade. É isso que é bom, né? Qual é a mensagem que você deixa agora para quem a escuta nesse momento, para que acredite na sua pré-candidatura à vereança? Olha, antes de tudo, o desejo de servir a população. E isso é primordial. Querer ser instrumento de transformação na vida das pessoas, transformar a vida das pessoas no sentido amplo, trazendo melhorias para a sua comunidade de forma integral, trabalhando a educação, trabalhando a inserção da mulher no mercado de trabalho, dando espaço para que ela possa evoluir dentro daquele espaço em que ela vive, né? Ouvindo as demandas da parte da saúde. Então, eu acho que é um conglomerado. Eu acho que a gente
a gente hoje muito subdivide. Minha bandeira é só isso, minha bandeira... Não, acho que o vereador ele tem que acolher as bandeiras, né, que trazem benefícios para a população. Sim. Então, eu acho que o vereador, o primeiro requisito é querer ser instrumento de transformação daquela população. E as coisas, você com a sua experiência, bagagem de vida, cada um no seu âmbito, eu na minha vida em si, não só como gestora pública, não só com a pluralidade de lidar com várias pessoas, com homens, mulheres, com diferenças, mas como mãe, como mulher, como cidadã. Então, todos esses aspectos trazem uma bagagem para você na vida pública. Então, eu acho que eu tenho uma história de aprendizado, né, desde a minha base familiar, com as minhas escolhas de vida, de não me omitir, não ficar na minha zona de conforto, de buscar, de mostrar que é possível, que você possa crescer com dignidade, honestidade, passar pela gestão pública de forma correta, limpa, né? Anos e anos, nenhum escândalo mácula, com seu nome. Graças a Deus, porque eu sempre trabalhei, né, com essa visão, né, honrando aquilo que eu acredito, os meus princípios, porque isso é o que vale a pena. O que a gente leva para a vida é aquilo que a gente deixa, né? Então, eu, graças a Deus, sou uma mulher que tenho sonhos, mas que me sinto muito realizada. E digo todo dia que eu tenho muita fé, que eu boto o pé e Deus vai colocar o chão nessa caminhada, né? Caminhada boa. Muito boa e que me realiza. É verdade. Né? Eu acho que o grande segredo é aquilo que lhe realiza. Eu podia estar divulgando com meus pais agora. Sim. Né? Estaria na zona de conforto. Ou gestando com tranquilidade, né? Mas não é o que me realiza. O que me realiza é ouvir as demandas, é poder transformar as pessoas, é poder transformar aquela necessidade em um projeto palpável para que aquela vida daquela comunidade possa ser melhorada. E, assim, essa realização, esse brilho no olhar, que deixa de ser a politicagem para ser a política, exato, como instrumento de transformação da sociedade. Então, esse é o meu sonho, né? É o sonho, acho que, de toda a população, de terem políticos que tenham essa visão global de que o melhor serviço para a população. E respeitabilidade ao povo. Exatamente. Estive aqui com Luciana Deda, mulher, advogada, mãe, esposa, avó, né, gestora pública competente, cujo nome nunca ficou envolvido em nenhum escândalo, tá? Eu vou um breve intervalo, sucesso da carreira. Obrigada. E aí nessa caminhada longa até outubro. Até outubro. Eu queria deixar um beijo aqui, um abraço para o meu amigo que vai ser entrevistado agora, Aurélio Belém, estudou comigo, verdade, grande advogado criminalista. Aurélio, meu filho, estou passando aqui para lhe deixar um beijo, que nessa vida corrida a gente não se encontra. É verdade. E quando eu soube que ele viria, né, eu tenho muito orgulho de ser sua amiga e do profissional que você se tornou. Colega de trabalho, inclusive, né? Colega. Advogada também. Eu vou a um breve intervalo, volto já já com a irmã Mabel, que veio falar sobre os projetos do Externato São Francisco. Ela que também atende quase 100 crianças carentes lá, fazendo uma coisa linda, tá bom? Eu volto já já, estive aqui com a grandiosa Luciana Deda. Esta Rádio Jornal, a número 1. Estamos apresentando